Alô, ouvinte, o assunto desta mensagem é a metáfora dos cães. Não lhe parece estranho este título? O que os cães têm a ver com a mensagem profética? O que os cães têm a ver com as necessidades espirituais? A verdade é que os profetas de nossos dias têm também a responsabilidade de levar a palavra de Deus aos homens e às mulheres de todas as tribos e nações. Como a Bíblia fala de cães, é minha responsabilidade de falar-lhe de cães. Só não devo falar daquilo que a Bíblia não fala. Portanto, meu ouvinte, esteja calmo ou calma. Não desligue o seu receptor e escute bem esta mensagem intitulada A Metáfora dos Cães. Metáfora é o uso de uma palavra em que o significado natural dessa mesma palavra é substituída por uma outra com que tem relação de semelhança. Por exemplo, na Bíblia, os gentios foram chamados de cães. Uma pessoa astuta é normalmente chamada de raposa velha. Isso é metáfora. Apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos de Filipenses, no capítulo 3, versos 2, ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Guardai-vos dos cães. Quem são os cães referidos por Paulo neste versículo? Este texto bíblico aponta para os judaizantes que perturbavam a comunidade cristã com falsas doutrinas. Em outro texto bíblico, o apóstolo Paulo lamenta o retorno de judeus cristãos ao legalismo escravizador após de terem obtido a liberdade em Jesus Cristo. Há em nossos dias homens e mulheres, jovens e adultos, que depois de abraçar o cristianismo, cederam à tentação e caíram na escravidão do pecado. Estão novamente acorrentados ou acorrentadas por Satanás. Para essas pessoas a Bíblia diz: melhor lhes fora se não tivessem nascido, não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado, e sobreveio-lhes o que diz Provérbios: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou ao esponjador da lama. Seu ouvinte ao alcance da minha voz é uma dessas pessoas atolada nessa lama de desgraça. Busque a Deus agora. Estenda a sua mão de fé e segure na mão de Deus, porque Ele vai levantá-la e sustentá-la com a sua graça e misericórdia. Guardai-vos dos cães, diz apóstolo Paulo. Isto é, guardai-vos de pessoas de caráter sórdido, de caráter sujo, nojento, repugnante, inchadas de falsas doutrinas e de extrema pobreza espiritual, ainda que ricos materialmente. No Oriente Médio, os cachorros eram símbolo de impureza. Os judeus tinham os gentios como cães desprezíveis e rejeitados. Jesus usou essa linguagem. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus disse: não deis aos cães, aos gentios, o que é santo, o que é dos judeus. Em outro momento, para fortalecer a fé da mulher cananeia, que era gentia, que pedia a cura de sua filha que estava endemoniada, Jesus disse-lhe: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu:
Senhor, dá-me só as migalhas de pão, porque até os cachorrinhos comem de migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Graças a Deus, aquela mulher cananeia não recebeu apenas migalhas, mas o pão inteiro. Recebeu Cristo, recebeu Jesus que foi rejeitado pelos judeus. Sua filha foi curada pela sua fé inabalável em Cristo. Em Cristo, tanto gregos, judeus e gentios, somos todos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Glória e glória a Deus, porque em Cristo somos um. Guardai-vos dos maus obreiros. Maus obreiros eram falsos mestres, falsos líderes, com atitudes escondidas e pecados não confessados diante de Deus e diante dos homens. São líderes incapazes e fiéis à Bíblia, fraudulentos, disfarçados de apóstolos, de pastores, de obreiros, de diáconos e de diaconisas, destruindo a igreja que Jesus Cristo comprou com seu precioso sangue derramado ali na cruz do Calvário. Povo de Deus ao alcance da minha voz, guardai-vos de maus obreiros. Os verdadeiros obreiros, chamados por Deus e para Deus, devem apresentar-se a Deus e aos homens, aprovados como obreiros que não têm de que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, a Bíblia, a palavra do Senhor. São esses obreiros que Deus busca para a liderança da igreja de nossos dias. Finalmente, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão da carne não ultrapassa o valor de um símbolo, um sinal, sem qualquer mérito em si mesmo e sem força de sacramento, que muitos crentes têm atribuído a isso virtudes especiais. Paulo diz que a verdadeira circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na tradição da carne. Meu ouvinte, quais são as lições que extraímos desta mensagem com o título Metáfora dos Cães para um tempo como este, marcado pelo formalismo religioso? A primeira lição é de autenticidade de nossa conversão a Cristo. Os que aceitam a graça do Evangelho constituem o povo verdadeiramente circuncidado no coração, purificados pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior e circuncisão o que o é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Romanos capítulo 2. A segunda lição que extraímos desta mensagem sobre a metáfora dos cães é da autenticidade do nosso culto a Deus. Os que aceitam a graça do Evangelho constituem o povo de Deus em que seus cultos de louvor, de proclamação do Evangelho, seus cânticos, seus ensinos da Bíblia, suas orações são vivificados pelo Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade. Jesus disse à mulher samaritana, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Meu ouvinte, Deus em nossos dias busca homens e mulheres que o adorem em Espírito, verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade.
A terceira e última lição que extraímos deste texto bíblico é de autenticidade e da humildade do povo de Deus. Os que aceitam a graça do Evangelho constituem o povo verdadeiramente circuncidado no coração, cuja vaidade, a ostentação, a arrogância e o orgulho são subjugados pelo poder da ação do Espírito Santo, vinculados sempre a Cristo Jesus, nosso Senhor, de quem alcançamos a redenção e a justificação. A metáfora dos cães não tem vez na vida daqueles que procuram viver de Cristo, por Cristo e para Cristo. Meu ouvinte, queira Deus que nunca nos falte orientação segura do Espírito Santo para nossa vida, nossa família, nossa igreja e nossos negócios. Fique com a bênção de Deus.